queridos alquimistas! Nossa live aula de hoje é um Mai Responde aos alunos, para ir lá para o nosso módulo Mai Responde, aonde eu faço meus melhores esforços para responder algumas questões, mas são questões de benefício coletivo. Nunca questões de benefício individual, porque esse não é o objetivo da escola. Tipo, separar um tempo para resolver uma questão que é muito pessoal da pessoa. Bom dia, Maria do Divino Crochê. Maria está aqui em todas. E eu vejo você, viu, querida alquimista? Em todo lugar, lá no YouTube, no Instagram, aqui na Escola do Alquimista. Ai, que delícia, maravilha. Beijo, Maria. E Silvana, bom dia também. Então, essas lives de pergunta e resposta, elas são, o objetivo da escola é o coletivo, são os alunos, toda a coletividade. Então, a gente separa perguntas de cunho coletivo, onde a resposta vai beneficiar toda a comunidade de alunos. Então, a gente não tem como responder perguntas muito pessoais, como, por exemplo, ai, mãe, o meu marido quer batizar nosso filho e eu não quero, o que eu faço? Eu devo ou não deixar ele batizar meu filho? Então, isso eu não tenho como resolver por você, dizer para você o que deveria ou não deveria fazer. É muito pessoal. Ai, mãe, eu devo ou não ir para a igreja, frequentar uma religião? Eu devo ou não? Entendeu? São coisas que são decisões que você, querido alquimista, tem que tomar com a sua centelha divina, com o seu eu superior, seguindo o caminho do seu coração, ok? Eu não posso, de forma alguma, infringir o livre-arbítrio da sua consciência de passar pelas suas próprias experiências pessoais e decidir, porque são esses momentos de decisão que vão trazer sabedoria para você e ninguém pode fazer por você. O nosso foco aqui no Mai Responde, em responder as perguntas de vocês, é sanar as dúvidas a respeito das aulas que vocês estão assistindo, dos temas que a gente está falando. Então, o foco sempre do Mai Responde é o benefício da comunidade de alunos. Então, as perguntas que a gente selecionou, a gente já tem aqui, já existe um PDF, gente, com todas as perguntas que já foram feitas e são perguntas que são mais comuns. Por exemplo, muita gente pergunta essa mesma pergunta: por que o mal existe? Por que o todo criou o mal? Só que essa pergunta ela vai sendo feita de roupagens diferentes, né? Como, por exemplo, alguém perguntou, mas por que Deus criou o diabo? Entendeu? O que significa o diabo para a pessoa? O mal. Então, por que Deus criou o mal? Por que Deus criou as pessoas que fazem a maldade? Esse tipo de pergunta é a mesma base da pergunta por que existe o mal. Está lá na lei das polaridades, na aula de lei das polaridades. E não é só uma aula que responde, gente. A gente tem várias outras aulas. É por isso que eu digo, entra na escola, já pega o seu caderno e surgiu uma dúvida, faz a anotação no seu caderno daquela dúvida. Confia que nas próximas aulas, conforme o seu entendimento vai se abrindo e você vai caminhando no seu processo de formação iniciática aqui dentro da escola, você vai vendo que as dúvidas todas vão sendo sanadas naturalmente no seu processo. Quanto mais aulas você vai assistindo, quanto mais você vai ouvindo o áudio de ativação do arquétipo do mago, que esse áudio é para ser ouvido antes de você assistir às aulas, ajuda muito. Se você ouvir ele pelo menos uma vez ao dia, imagina que você vai estudar essa semana. Então, separa um horário do seu dia para você ouvir o áudio e você já vai ampliar a sua capacidade de absorção dos conteúdos e de compreensão. Então, o áudio, ele é com ondas de informação e ele opera no seu campo inconsciente, no seu campo energético, facilitando o seu entendimento dos assuntos. Eu até desafio os alunos, eu sempre falo isso, assiste antes uma aula antes de ouvir o áudio e depois testa, assiste depois de ter ouvido o áudio. Você vai perceber
que ajuda muito, tá bom? Então, eu até digo que eu desafio a me fazer uma pergunta que não foi respondida na Escola do Alquimista, porque nós temos mais de 100 aulas e em todas elas eu já respondi todas as perguntas mais comuns, tá bom? Agora, perguntas de cunho pessoal, realmente aí eu não teria capacidade para responder, onde até esse momento a gente já está com quase 6.000 alunos, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar o PDF das perguntas que já foram respondidas. Essa aula aqui está indo para o módulo Mais Responde e eu incentivo você a assistir esse módulo Mais Responde também, tá bom? E sempre a gente está indicando qual aula responde aquela pergunta. Por quê? Como são perguntas muito profundas, apenas 2, 3 linhas não seria capaz de clarear para você. Tá bom? E lembra que a expansão da consciência ocorre quando a ficha cai. A ficha caiu, a consciência expandiu. Olha aí, já virou até uma rima. A ficha caiu, a consciência expandiu. E esse caimento de fichas, ele acontece na prática, nunca na teoria. Então é num momento de prática, no momento que você está distraído, em algum momento da vida, a ficha cai. E é sempre em momentos que você nem está esperando. No momento que eu tento forçar a minha mente, aí deixa eu chacoalhar a máquina aqui, eu vou chacoalhar minha cabeça para ver se a ficha cai. Aí que a ficha não vai cair. A ficha cai quando a gente se distrai, ok? Então não tente forçar. Se de repente você assistiu uma aula, isso não encaixou na minha cabeça ainda, não deixa que a ausência dessa resposta paralise você de entender outros aspectos da aula que estão mais fáceis de ser entendido. Aí você faz o quê? Que eu já dei essa dica em uma das nossas aulas aqui, que foi coloca no cantinho, no quartinho, no cantinho mental dos mistérios. Ok, isso aqui vai ficar para depois, vai ficar no cantinho do mistério. Em algum momento esse mistério vai ser solucionado. Se não for agora, vai ser amanhã, vai ser depois, vai ser em algum momento. E eu já apresentei para minha centelha, já apresentei para o meu eu superior para me ajudar nisso. Posso não estar entendendo agora, mas eu sei que o entendimento vai chegar no momento certo, ok? Então vamos lá. Eu vou começar aqui com algumas perguntas, já respondendo. Tem o PDF das minhas respostas para essas perguntas, que vai ficar aqui debaixo, tá bom? Nesse PDF começa com uma isenção de responsabilidade de resposta e compreensão. Por que eu achei importante acrescentar esse texto e mencionar eles aqui para vocês? O que eu acho muito legal é porque em materiais canalizados, como a Lei do Uno, onde consciências como o Ra, Quo, e tem uma outra consciência também que é da família de Ra, que responde lá. Então, em materiais assim, eles começam falando que eles vão falar o que eles sabem, mas que eles pedem que cada pessoa use o seu próprio filtro, o seu próprio livre-arbítrio de compreensão. Tipo, não me ouça como se fosse... Eu vou ler aqui para você, olha. Como toda consciência de luz que respeita o livre-arbítrio das pessoas, sempre faz questão de dizer, por favor, use a sua própria capacidade de discernimento na avaliação das respostas. Se algo soa verdadeiro para você, tudo bem. Se algo não ressoar, por favor, deixe para lá, pois nem eu e nem a minha equipe desejamos ser donos da verdade e substituir a sua própria experiência. Olha aí que interessante. Então, ouve sem o compromisso de achar que você tem que compreender tudo. Vai ter coisas que você vai assistir nas aulas e você vai dizer, nossa, isso faz muito sentido. E aquilo vai ressoar dentro de você. Vai ter coisas que você vai sentir uma barreira, não vai ressoar, não vai parecer verdadeiro para você e está tudo bem. Agora você não precisa jogar a aula inteira fora porque uma parte dela não fez sentido para você. Você pode pegar aquilo que for
positivo, aquilo que fez sentido, ficar com aquilo. Aquilo que não fez sentido, que não pareceu verdadeiro ou certo, deixa isso para lá. Ok, isso aqui não. Gosto muito da Maia, amo muita coisa que ela fala, mas essa parte aqui, ok, não. Ok? Então deixa lá no cantinho do mistério. Mas não se fecha para a possibilidade de lá na frente aquilo que não fazia sentido começar a fazer. Então, olha o exemplo do Caibalho, o livro Caibalho. Quantas pessoas me relataram que leram ele e acharam um livro louco, que não fazia sentido nenhum. Eu mesma tive que ler várias vezes e eu confesso para vocês, gente, cada vez que eu leio um novo entendimento, uma nova parte secreta do livro se revela para mim. Então, esses dias mesmo, eu estava lendo ele para ajudar cada vez mais vocês e para eu entender também. E nunca acaba, é um livro fininho, mas parece, sabe a bolsa tinha um programa antigo nos anos 90 ou nos anos 2000, que ela era uma mulher que tinha uma bolsa, ela não era dessa terra, ela era alienígena, e que a bolsa dela, ela tirava tudo de dentro da bolsa. Só que você olhava por fora, era uma bolsa pequena, e como é que tem tanta coisa que sai de dentro dessa bolsa? Aí um dia alguém abriu a bolsa e viu que tinha um universo lá dentro da bolsa. Então é mais ou menos isso, Caibalho, esse livro pequenininho. Você abre ele e tem um universo inteiro aqui dentro. Ok? Então, se de repente é algo que eu falar, que você assistir em alguma das aulas, não, isso não faz sentido, isso não entrou, sabe? Não entrou. Ok, deixa isso para lá, coloca no cantinho do mistério e fica com aquilo que foi de útil para você. No momento certo, em algum momento, pode ou não vir a compreensão, ok? Então, esse é o nosso disclaimer aqui, a nossa isenção de responsabilidade de resposta e compreensão. A minha responsabilidade é passar o que eu sei, o que eu entendo, mas não tenho como ter responsabilidade de fazer você compreender, porque a compreensão é muito individual, depende de cada um, do tempo de cada um. É como eu até falei, recentemente postei lá sobre a flor, o botão de flor. Ela tem que se abrir em algum momento. Então, não adianta eu pegar e dizer, olha essa rosa, deixa eu abrir, eu começar a puxar as pétalas do botão de rosa, ela vai se despedaçar. Então, o meu trabalho não é tentar forçar a cabeça de vocês. É só falar o que eu sei, o que faz sentido para mim, o que trouxe na minha experiência e aquilo que ressoar, cai para dentro, manda para dentro. Aquilo que não ressoar, ok, mas lá na frente, quem sabe eu entenda, mas por agora não, e não tem problema. Isso não quer dizer que a aula não foi útil, não quer dizer que a Mai não tem algo a ensinar e não quer dizer que você não tenha capacidade de compreender. Só que talvez não foi o momento, ok? Bom, falado isso, vamos lá. Eu acho sensacional isso, gente, por quê? Porque no livro Sete Fala, Eterna Validade da Alma, que a gente tem aqui também, o módulo, 7, para você ver, uma das características de uma consciência de luz, de uma consciência que é sábia e que trabalha a serviço da polaridade positiva, da luz, é que ela nunca se porta com arrogância como dona da verdade. Não, você tem que entender porque é o que é. Não, tá dizendo, tá aqui no caibalho, tá aqui. Se você não entender, é porque você tá rebelde. A gente já sabe quem é que se comporta assim muitas vezes, vira o quê? Vira uma doutrina, vira uma seita, vira uma religião, onde ninguém pode questionar, porque só quem tá lá na frente em cima é que sabe. E se você questionar ele, é porque você que é o errado e ele que é o certo. Não, porque tal, porque é isso que tá escrito aqui. Só que entre o que está escrito e o que alguém interpreta, existe um enorme espaço de diferença. Um mesmo texto, uma mesma passagem de um livro, sagrado ou não, pode ter as mais diversas interpretações. Entre o que o autor escreveu e queria passar e entre o que os mais diversos leitores vão interpretar, existe um grande espaço. Então, toda consciência de luz dá liberdade para o leitor fazer suas próprias análises, usar o seu próprio sentido interior de percepção.
E Sete começa falando isso, Sete não começa falando o livro dele dizendo isso é a verdade, é desse jeito, e todo mundo tá errado, eu tô certo e todo mundo tá errado. Você já olha ali que tem alguma coisa que não tá vibrando no positivo. Por quê? Porque a pessoa tá, se a consciência cria a realidade dela, então não existe uma coisa que, tudo é relativo na esfera do relativo, entendeu? A minha consciência vai criar, a outra consciência vai criar outra coisa, então tudo fica muito relativizado. Então, Sete diz assim: eu vou começar esse livro e tudo que eu falar aqui não quer dizer que é a única verdade. Olha aí que legal, ele não está sendo dono da verdade. E também, o que passarei para vocês é somente aquilo que a minha vivência me proporcionou saber e eu vou compartilhar com vocês pela minha própria experiência. Pode ser que outras consciências tenham vivido experiências muito diferentes da minha, mas o que passarei para vocês é toda a sabedoria e a experiência que eu adquiri nas minhas muitas vidas. Inclusive, ele até fala: já vivi e descartei mais corpos físicos do que posso contar. Então, Sete é uma consciência que viveu milhares e milhares de vidas terrenas para que possa hoje ser uma consciência energética que não tem mais um corpo físico, que não está mais com foco na matéria, que já vive em outras dimensões da realidade, aonde a energia não depende mais do corpo físico para se manifestar e existir, ok? Se a gente está aqui num corpo físico, é porque a nossa consciência ainda não alcançou esse nível e está na trajetória de alcançar, ok? Então, junto com vocês, eu também estou aqui. Se estou aqui com esse corpo físico falando, é porque nós estamos no mesmo barco. Então, eu não sou superior a vocês em nada. Assim como você, eu também estou buscando a minha expansão, ok? E Ra também fala essa mesma coisa. Ele diz aí, como sempre eu incentivo, busque as respostas antes de tudo na conexão com a sua centelha divina. Isso é uma consideração minha para vocês com base no que uma consciência de luz falaria e com base no que uma consciência de luz em textos canalizados sempre fala. Busque a resposta antes de tudo na sua centelha divina. Faça a pergunta para dentro de você e confie que a resposta virá de uma forma que você entenderá. A expansão da consciência só ocorre quando a ficha cai. Isso ocorre quando há compreensão. Palavras apenas apontam o caminho, a direção, mas a compreensão só ocorre na prática, ok? Então, no momento em que a gente está aqui falando e eu respondendo, são só dedos apontados para a Lua. Você só vai saber como a Lua é quando você for lá na Lua, nem que seja em consciência. Só um exemplo aqui, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é: por que a minha mente cria situações e medos para não seguir os estudos? Inclusive, eu estou separando algumas dessas perguntas para colocar lá no nosso Instagram da Escola do Alquimista. Sigam lá, aquele Instagram é de vocês, é para divulgar a escola também, mas são vocês que estão se beneficiando do Instagram também. Lá a gente sempre posta dicas de quais aulas assistir, o que cada módulo tem, respondendo perguntas. Então lá é um local muito legal para você que é aluno da escola, tirar proveito das nossas publicações lá. Eu ponho trechos e talvez, como tem mais de 100 aulas, talvez você nem lembre mais de alguma outra aula que vai estar sendo direcionada lá no Instagram da escola e você vai dizer: nossa, deixa eu assistir de novo essa aula porque eu não percebi essa parte quando eu assisti a primeira vez, ok? Então eu estou colocando algumas dessas perguntas respondidas lá no Instagram. Por que a minha mente cria situações e medos para não seguir os estudos? Então, eu achei interessante trazer essa pergunta para o Mai Responde. Por quê? Porque realmente muita gente relata ter medo dos estudos da Escola do Alquimista. Inclusive, eu percebo que quando eu conheço pessoas que não sabem quem eu sou, que por alguma razão se conectaram comigo, seja qual for, do dia a dia, porque eu estou vivendo a minha vida normal, temporariamente humana. E aí a pessoa pergunta: você trabalha com o quê? O que é que você faz da vida?
A pessoa não sabe que é a Mai, temporariamente humana, não sabe nada. Aí eu tento explicar, não tenho canal no YouTube, eu falo de autoconhecimento. Aí quando a pessoa vê que ela entra no Instagram da Escola da Alquimista, ela volta para mim e diz assim: o que é aquilo que você ensina? Ai, olha, eu tenho muito medo. Ai, eu tenho muito temor de Deus. Aquelas coisas ali não são tudo sinistro, não são tudo... Elas pensam que eu estou falando de bruxaria, feitiçaria, aquelas coisas, sabe? Aquela coisa sinistra, eles pensam que é isso. Então, muitas vezes, o estudo do ocultismo, porque esse aqui é um livro de ocultismo, eu tenho vários livros de ocultismo aqui, inclusive alguns que eu nunca trouxe aqui para a escola ainda, porque ainda são livros um pouco mais profundos de outros assuntos que eu não abordaria na escola para não gerar confusão na mente das pessoas também. Então, o ocultismo, ele ficou muito mal falado, difamado pela igreja desde a Idade Média, que combateu, a gente já sabe, lá na primeira aula da Escola do Alquimista. Qual é a primeira aula? A primeira aula é justamente o panorama histórico do ocultismo, do caibalho, do hermetismo. Então, lá no primeiro módulo, que é o caibalho na prática. Por quê? Porque por causa de uma difamação muito grande, de um trabalho de marketing que foi feito muito grande pela igreja e pelo Estado, que estavam unidos naquela época para, sim, ter um domínio das grandes massas. Então, a igreja dominava a parte da mente da pessoa, o domínio mental, o domínio da cabecinha das pessoas, e o Estado dominava o corpo das pessoas, a propriedade das pessoas, o ir e vir das pessoas. Então, os dois estavam unidos ali. E naquela época foi, inclusive, crime. As pessoas eram queimadas na fogueira, era chamado de ocultismo. Por que o nome oculto? Porque tinha que ser escondido, porque senão iam ser queimados, torturados. E outra questão também, não foi só a perseguição que fez com que os mestres ocultassem esse conteúdo. Foi porque a população, a consciência coletiva não estava preparada para esse conteúdo. E ele continua num viés ainda oculto. Por quê? Porque você vê, muita gente não está preparada para entender e aceitar que a sua consciência cria a sua realidade. Você já tentou falar para algumas pessoas que estão completamente inconscientes na Matrix, que elas criam a própria realidade, e você já viu a revolta que elas têm? Muitas ficam agressivas e querem bater em você, porque elas vão dizer assim: você está me acusando? Se eu criasse minha realidade, eu não ia criar toda essa confusão. Então quer dizer que o assaltante veio e me assaltou e a culpa é minha? Você tá, entendeu? A pessoa que está inconsciente, ela não consegue ver nenhuma ligação mínima entre o que ela pensou, vibrou, sentiu, acreditou e o que ela manifestou. Entende?